Salve turma, tudo bom com vocês? O tema da nossa aula hoje é materialidades na fotografia. Bom, primeiro vamos entender o que é materialidade na arte, tá? A materialidade nas obras de arte é constituída basicamente por suporte, ferramenta e meios. Isso significa, essas três partes vai proporcionar consistência física a essas obras de arte, quando isso possibilita o artista transferir das suas obras do plano das ideias para o plano real, no momento da produção do seu projeto. Bom, o que a gente vamos ver então? A primeira parte vamos dar uma olhada no que pode ser considerado suporte. Bom, o suporte é o material que segura, que dá sustentação à obra. Costumamos pensar, por exemplo, na tela, quando é o caso da pintura, ou, além da tela, o muro, quando a pessoa pinta no muro, ou no nosso caso, quando a gente está pensando em fotografia, no papel fotográfico ou no filme fotográfico, como vocês preferirem chamar, tá bom? Esse seria o nosso suporte. Quando vamos para a parte da ferramenta, a ferramenta é com o que faz. Cada arte vai ter o seu. As ferramentas são os equipamentos que possibilitam a produção dessa arte. Então pode ser pincel, instrumento musical, o corpo, a voz, tudo isso pode ser considerado uma ferramenta. Aqui no nosso caso a ferramenta fica muito clara, que é a máquina fotográfica, certo? E aí a gente vai para os meios ou a matéria, o que é criado. Então os meios ou as matérias são os materiais necessários para a arte se concretizar. O que a gente precisa para finalizar? Então, por exemplo, se a gente for pintar, a gente precisa de tinta, ou a gente precisa de grafite do lápis nas artes, ou o ar por onde o som passa das músicas. Então, a gente precisa de um meio que vai fazer esta obra chegar do ponto, do artista até o espectador, o ouvinte ou o consumidor dessa obra. Como é que ele recebe essa mídia? Como é que ele, consegue receber essa obra? No caso das fotos, é através da fotografia, certo? Bom, agora vamos ter alguns pensamentos, Por que a gente está falando sobre fotografia, E a gente vai pegar esse texto aqui do Gouveia. Olha que legal. Algumas das explicações sobre o que é fotografia inevitavelmente remetem a um atrelamento entre a imagem fotográfica e a memória. Em grande parte, essa remissão quase que obrigatória da foto à memória vem do suporte em que a imagem é fixada. O pedaço de papel com uma imagem durante muito tempo foi tido como um traço do real passado, parte da realidade física capturada durante o ato fotográfico. Podemos lembrar que os índios do começo do século XX tinham medo de máquina fotográfica porque pensavam que isso capturava o espírito deles, Então, índios de alguns locais, tá? Principalmente da América do Norte, Essa é uma tradição lá, é uma lenda contada por lá. E esse ponto é importante porque a gente começa a ver como a fotografia ela se torna a própria memória muitas vezes, tá? Isso deixa mais evidente, Isso deixa mais evidente a importância da materialidade da fotografia e como ela é fundamental, tanto para pesquisadores quanto para nós, para construir a memória. Então, tanto a nossa memória pessoal, afetiva, quanto a memória também do que a gente estuda, a historiografia do nosso mundo, certo? Continuando, muitas partes da história foram descobertas e recontadas com esse trabalho de investigação, diante da materialidade da fotografia. Essa dimensão palpável da informação fotográfica tornou-se álibi dos fatos representados de tal modo que norteou de maneira crucial uma corrente da história da fotografia. Isso porque a tendência teórica que atribuía à fotografia uma essência do real, um traço inicial do real, foi extremamente relevante na segunda metade do século XX. A fotografia carregaria em si uma parte do autoconhecimento, a alma do fato fora, para esses teóricos capturadas para o futuro deleite do garimpeiro da história. Ou seja, a foto se torna um documento, uma prova irrefutável daquele ato, daquele momento histórico. Então, como exemplo, a foto que eu coloquei aqui da menina
vietnamita, né, durante a guerra do Vietnã, dos Estados Unidos contra do Vietnã. É uma foto icônica que mostra o terror, né, minutos após ter caído uma bomba de napalm lançada por bombardeiros norte-americanos e que cai, né? Napalm é uma substância que é uma gasolina em forma de geleia e ela cai no corpo e mesmo sem pegar fogo ela queima a 800 graus centígrados. Então é por isso que essa menina tem essa cara de dor e desespero, tá? Isso então foi uma foto tirada por um norte-americano que ele ganhou um prêmio, né? Ele ganhou um Pulitzer por essa foto, por conseguir. E isso fica um registro inegável do terror da guerra, né? De como foi e como é tenebroso uma guerra. O trabalho de reconstrução da realidade por meio dessa memória dependia em grandes partes do cuidado com o arquivamento das fotografias, quando era de material físico, né? E também do modelo de armazenamento dessas informações iconográficas. Disponível para uma arqueologia que compreenda os elementos constitutivos, assunto, fotógrafo e tecnologia e as coordenadas de situação, espaço e tempo. Com a chegada da digitalização de todo tipo de informação, há uma mudança crucial no modo de preservação e distribuição da imagem, com destaque para a imagem fotográfica. É o reflexo da passagem do pensamento industrial para a emergência de novos paradigmas, como a sociedade das redes. Ou seja, de um ponto de você registrar momentos, né, importantes, cruciais e fundamentais, nós passamos por uma industrialização e por um momento que a gente tira foto de tudo, né, do prato de comida, de qualquer coisa que acontece, porque nós temos hoje uma máquina fotográfica a todo tempo em nossas mãos, né, que é o nosso smartphone. Então, isso vai mudando também o conceito e como essa mídia, como a materialidade, né, e aí que a gente está falando de materialidade, pode ser uma foto digital, tá? Um arquivo digital também pode ser considerado, né, como o material, a mídia final de transmissão. Isso não importa se são bits, né, e num arquivo comprimido de imagem, ou se é uma foto Polaroid que você pega na mão e aperta ela e consegue ter. O fato é que a foto ela transcende a questão de ser meramente um registro, né? Ela traz muito mais, ela evoca emoções, ela cria provas de um momento, ela cria memórias afetivas e ela consegue construir histórias só com elas. Então, nós hoje demos uma olhadinha nesta arte tão incrível e que todo mundo hoje consegue praticar de algum modo. Certo? Pessoal, fiquem atentos ao Moodle, que domingo eu colocarei nossa primeira atividade avaliativa referentes ao segundo bimestre. Nelas será um questionário, só para explicar aqui, será um questionário com perguntas de múltipla escolha e outro que vai ser com dissertativas, e vai cair as matérias de ambos semestres, de primeiro e segundo bimestre, ambos bimestres, né? De primeiro e segundo bimestre, tudo que nós vimos até aqui. Tá bom? Pessoal, obrigado, até mais, falou!